Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima, mais um podcast super especial e hoje a gente vai tratar um dos temas mais pesquisados para quem quer montar uma operação de agência. Como vender, gestão de tráfego todos os dias e dar escala, crescimento, potencializar a sua operação, beleza? E eu tô para discutir esse tema aqui hoje recebendo o meu querido amigo e parceiro de podcast, Léo. Como é que tá, Léo? Tudo na paz? 100%, cara, tudo na paz, graças a Deus, e animado, cara, para esse tema que é tema polêmico, né? Tem gente que não acredita que dá para vender gestão de tráfego todos os dias, meu irmão. Hoje, por exemplo, você vendeu quantos contratos? Peguei agora, não combinamos essa, hein? Se não vendeu, tá lá. Eu tô ficando acostumado já com as perguntas de surpresa, mas vendi um hoje. Por enquanto, o dia não acabou, né? Não acabou, né? A gente tem uma campanha até mais tarde. Tem. Hoje a galera vai até às 8 lá, pelo menos, né? Pelo menos. Galera, eu quero lembrar também, obviamente, se você tem agência, se você é um gestor de tráfego, se você vende serviço de marketing digital e quer aprender as principais técnicas, os bastidores das grandes agências para fechar negócio todos os dias, as principais estratégias das agências que estão crescendo, você precisa se inscrever aqui no canal, nos seguir também no Spotify e principalmente se cadastrar para participar da próxima imersão Vendas na Prática. É fundamental, o link vai estar aqui na descrição. E obviamente, se surgir qualquer dúvida, você pode também me chamar lá no Instagram, no @nagel.guilherme, e fazer sua pergunta para destravar qualquer área da sua agência. Léo, tudo na paz? Vamos para cima? Que temos para hoje? Bora para cima, cara. Eu até já quero começar trazendo um ponto importante, que eu vejo que, eu até tinha comentado anteriormente, eu vejo que é um tema muito polêmico, né? Porque algumas empresas, alguns empresários acabam não acreditando que dá para vender todos os dias gestão de tráfego. Mas isso é algo que, cara, você só consegue quando você tem um processo moldado, quando você tem, né, uma estrutura preparada para conseguir replicar esse processo também, só que isso não acontece do dia para a noite. E aí eu já começo até perguntando, Gui, quanto tempo faz que você vende, né, serviços de marketing digital, cara, de fato? A gente tem a Blue, já fazem 13 anos. 13 anos. Né? Mas quase vai fazer 13 anos, 12 anos e pouquinho. O que acontece? Basicamente, no início da agência, a gente não tinha uma operação parecida como é hoje, né? Nós não nos organizávamos para vender no mesmo modelo que a gente que a gente se organiza hoje. A gente tinha uma pegada muito parecida com as agências tradicionais, né? No sentido de que, a gente tinha um volume de uma venda mais passiva, então quando as pessoas faziam contato conosco, nós atendíamos, né? Era uma agência familiar e tal, mas eu acho que a nossa mudança foi mais ou menos aí há uns 7 anos atrás, quando a gente entendeu que, cara, a melhor maneira para crescer e crescer rápido era acelerando no setor comercial, ou melhor, criando um setor comercial, né, profissionalizando o setor comercial da agência. Então eu considero, cara, que fazendo venda em volume, tendo a mesma visão que a gente tem hoje na Blueberry, que nos colocou como uma das principais agências de marketing digital do Brasil, a gente está fazendo isso já há aproximadamente 7 anos, embora a gente tenha agência, que ficou por alguns anos como uma agência pequena, uma agência familiar, né? Já há quase 13 anos, pouco mais de 12 anos. Caramba, Gui, e algo que a gente vê é muito uma construção de uma agência que, claro, né, já tinha o Ramon, o Thiago, né, toda a galera por trás ali, o Silvio, toda a galera por trás do próprio projeto, mas a gente percebe que existe uma clara diferença entre o pensamento de gestor de tráfego, o pensamento de vendedor, para o pensamento de dono, e isso que a gente bate muito na tecla, né, porque a gente sabe que quem está começando agora, geralmente o cara tem que fazer tudo, na verdade ele deveria começar entendendo um pouco sobre gestão de tráfego, começar a vender os seus próprios contratos para dominar a operação, mas se ele ficar atrelado só àquilo, ele acaba não conseguindo muitas vezes desenvolver o pensamento de dono. E, cara, existe um ponto que você perceba, talvez, ou até mesmo um perfil que você consiga diferenciar e entender que os principais donos de agência, os principais gestores de negócio acabam tendo, aqueles que trazem mais resultado? De fato, você chegou a ver algo nesse sentido? Um perfil, um perfil específico de pessoa, de um gestor de tráfego que performa mais. Exato. Aquele que pensa como um vendedor. Aquele que entende que por mais que ele vai prestar um excelente serviço para o cliente, ele está sempre sujeito e fadado a ter um cancelamento de contrato, porque tem algumas variáveis que o próprio gestor de tráfego não controla. Algum tipo de problema que porventura pode acontecer na empresa do cliente, e principalmente quem atende empresas menores, né?
É muito normal acontecer algum tipo de dificuldade, alguma surpresa lá, né, dentro da operação do cliente, e ele cancelar, às vezes, uma prestação de serviço que está trazendo até um certo resultado. Então, entendendo isso, você compreende de uma outra forma o seu negócio. Você pensa o seguinte, cara, eu preciso aprender a vender para trazer novos contratos a todo momento. E é essa mentalidade que traz crescimento para uma agência e que diferencia o gestor de tráfego que está performando do que não está performando. Caramba, Gui, e eu percebo, cara, eu vejo na prática como muitos donos de agência, muitos vendedores acabam tendo medo, muitas vezes, de atender, de ter essa postura que você comentou, né? Do cara sair pra rua, do cara ir para jogo mesmo, para conseguir captar novos clientes, e acabam tendo medo de não conseguir dar conta, tem medo de escalar, medo de crescer. E isso eu percebo que muitas vezes é até o medo da rejeição, né? O medo de ser rejeitado, de chegar lá e, né, prospectar, tomar um monte de não e não conseguir avançar. Você já passou por alguma situação sobre que envolvesse essa rejeição? Como que você lidou com isso? Cara, olha só, eu acho que a gente passa por isso todos os dias. Numa proporção menor ou maior, dependendo do tamanho do desafio. Quer que eu te dê um exemplo de hoje, cara? Tu vai achar até engraçado. Agora à tarde o Ramon foi lá em casa. Aí é o seguinte, sabe que vai ter um jogo aqui em Criciúma, do jogo do Ronaldinho Gaúcho? Sei, o jogo das estrelas, né? Ele falou, Gui, vou jogar nesse jogo, pagou lá pra jogar, eu quero saber se tu quer jogar também, né, nesse jogo. E aí eu falei, porra, cara, jogar no jogo aqui com o Ronaldinho, né, cara? Vários jogadores ali top, né? E na hora eu pensei assim, cara, não sei, cara, né? Não vai, se agora... É uma situação de rejeição. Olha só, no que ela se difere, tu já tá pensando, né? Pô, eu quero jogar no jogo. Eu já imaginei o Gui com o mini crack, já parece um mini crack, só a cabeça, né? Só a cabecinha, né? Bola, que parecer correndo sozinho assim no campo, né? Isso, cara, acontece todo dia. Por quê? Porque às vezes, cara, a gente julga o nosso tamanho como pessoa muito menor do que um eventual desafio que está lá pela frente. E esse é um problema, entende? Porque no que isso acarreta, cara? Eu acabo pensando muito, né? Eu acabo querendo antecipar o que vai acontecer e não me preparo tanto, ou não me preparo da forma correta. Então, eu falo que o medo da rejeição, cara, não tem como você dissociar. Sempre vai acontecer, e ele vai aumentar ou diminuir de acordo com o tamanho do desafio que você vai enfrentar. Agora, o que você precisa compreender, cara, é que isso faz parte do processo, ok? Então você vai sempre lidar com o imprevisível, ponto. E qual é a melhor maneira de conseguir fechar novos negócios sabendo que o cliente do outro lado talvez não vai me contratar? É pensando, cara, que você vai focar naquilo que você controla. Perfeito. Ponto. Então, quais são as ações que eu controlo, estão ao meu alcance, que estão ao meu alcance, que eu preciso dominar para que eu tenha um controle maior do processo e, obviamente, jogar a responsabilidade do outro lado. É assim que um vendedor dentro de uma agência, que um empresário, que o empreendedor que quer trazer crescimento para sua agência, precisa pensar. E o segundo ponto, cara, é você parar, ou no mínimo reduzir muito a comparação, né? Então é muito fácil alguém chegar, por exemplo, se comparar aqui com a Blueberry e achar que não é, eu não sou nada. Pô, a Blueberry tem uma sede tal, tem 80 e poucos funcionários, tem o Gui lá que vende não sei quanto, que cuida do time, que tal. Cara, beleza. Só que do outro lado, essas mesmas pessoas, cara, de alguma forma, elas têm muito mais recurso, né, do que outras que também estão começando. Nossa. Entende? Então, a gente não tem que parar de se comparar. O cara tá fechando um contrato todo dia lá, cara, eu sou ruim, eu sou péssimo. Não, cara. Foca naquilo que tá ao teu alcance. Porque aquela agência tem melhores ferramentas. Aquele cara pode investir mais em tráfego. Comparação e inspiração. Em inspiração. Aquele cara pode investir mais em tráfego. Aquele cara se relaciona melhor na cidade dele. Aquele cara é mais bonito, ou é mais rico, ou tem um melhor carro, ou tem mais conhecimento. Beleza, cara. Isso não entra em campo em uma negociação. Então, foca naquilo que você controla. Domine as atividades, cara, que estão dentro do seu controle e vá pra cima, cara. Perfeito, cara. Até porque se ser bonito entrasse em jogo na negociação, cara... Eu tava lascado, não vendia pra ninguém. Não vendia nunca. Mas aí, Gui, a gente fala muito sobre venda, a gente dá essas dicas, mas, cara, isso veio tudo do campo de batalha. Se eu te perguntar, não sei se a galera já sabe, mas quantas vendas você chegou a fazer já em um mês, por exemplo? Cara, deixa eu só pedir perdão, que você já tá vendo, eu tô saindo de uma gripe, então já no finalzinho aí da semana, então tô dando umas tossidas aí, então, mas que bom que para quem tá assistindo, né, ou vendo, não vai passar, né? O Léo, eu não sei, né, espero que não também, né, tá vacinado aí, graças a Deus, né, então, vamos lá, cara, num mês, eu já cheguei a vender na agência, quando eu ficava na venda, né, o dia todo, então, né, então,
Muita gente, quem tem agência sabe como é isso, quando a gente está começando, você tem que estar 100% ali no operacional, né? Então eu cheguei a vender, se não me engano, 55 contratos no mês. Minha nossa No mês. senhora. Mas a gente sempre tive uma média de vender 35, mais ou menos, contratos por mês. E eu lembro que Tem agência que não faz isso no ano. no ano, tem agência que não faz isso no ano. E eu lembro que várias agências não fazem isso no ano, né? E eu lembro que e quando fala de contrato, né? Um contrato, pelo menos na época, recorrente, né? Então, hoje o nosso contrato mínimo é de 8 meses, na ocasião a gente chegou a ser de 3, de 4, de 6 e tal, né? Mas ao longo de todo o período, cara, esses dias eu fui buscar, já vendi individualmente 1.400 contratos. 1.400 contratos individualmente, né? Dos aproximadamente 6.000 contratos que a Blue vendeu nesse tempo todo como agência. Eu digo que é o seguinte, cara, que eu tô contando o que eu vendi. Fora os inúmeros, dezenas, centenas, que não vêm, que são os bastidores que eu não vendi. Entende? Então eu tenho que entender que isso também faz parte do processo e me traz aprendizado, né? Perfeito. E eu já vendi pra cara que você atendeu. Anos atrás, o cara chegou, ligou pra agência e falou, cara, 4, 5 anos atrás eu fui atendido pelo Guilherme e tal, o cara até gravava o nome. Massa. E queria conversar contigo de novo e tal. Daí eu falei, cara, não sei se você sabe, mas agora ele não é mais vendedor. Agora o cara é o CEO da parada toda. Mas é bacana porque você tá semeando também, né? Então a gente tem que entender que esses nãos, né, que eles são uma semente que você tá plantando ali, e se cair no solo fértil, irmão, né? Você vai colher aquilo em determinado momento. Comum, cara, super comum. É porque, às vezes, para as pessoas enche os olhos, né? Você dizer o resultado que você teve, né? Quantos leads você atendeu, quantas oportunidades você gerou, quantos clientes você prospectou, quantos agendamentos você fez, quantas vendas você concretizou, né? Só que eu acho que tão importante quanto, ou até mais importante do que esse resultado de venda, cara, é o tamanho da operação que você construiu. Às vezes um contrato, Léo, ele pode ser muito mais significativo do que 20 vendas. Um bom contrato, né? A gente tem clientes na agência, cara, há 11 anos. Sabe o que é isso, cara? Nossa. Há 11 anos tá pagando você, 11 anos recorrente, prestando um serviço para essa pessoa. Então, cara, esse contrato, ele teve muito mais valor do que, sei lá, 100 outros que foram fechados que permaneceram conosco, por exemplo, 4 ou 5 meses. Já parou para pensar nisso, cara? Então, por isso que a gente não vai quantificar o tamanho do teu sucesso pelo número de contratos que você vendeu, né? Mas pela qualidade desses contratos, né? Por quanto tempo esses clientes permaneceram e, principalmente, pelo tamanho da agência que você construiu. Isso é muito importante. Perfeito. E, cara, até falando sobre esses nãos, por exemplo, que a gente leva também nas negociações, e é a grande maioria, não tem como fugir disso, não existe fórmula mágica que evite isso. Quando eu recebo um não numa negociação, né, óbvio, eu estou no campo de batalha aqui, né, eu lido com isso todos os dias, mas queria ouvir de você. Eu devo dar perdido, descartar esse cara, porque eu entendo que é uma decisão binária, né, sim ou não do cliente, se ele não quer, ele não quer, ou eu devo devo alimentar ele, devo cuidar dele, para que lá na frente, né, ele possa, quem sabe, se tornar um cliente? Depende do caso, né? Se ele tem 4 alinhamentos, se ele tem grana para te contratar, se ele é o decisor, se ele tem necessidade, e se porventura, quem sabe, é o timing, ou pode ser o timing daqui a algum tempo, eu devo nutrir relacionamento com ele. Quando que eu não devo, né? Quando ele está totalmente desalinhado, né, daquilo, da prestação de serviço que eu vou entregar, por exemplo, né? Então aqui na Blue a gente não atende clientes que fazem dropshipping, digamos, né? Então com esse cara eu não vou querer me relacionar depois, não é que eu vou tratar ele mal, mas ele não é um cliente que eu vou poder atender no futuro. Agora, seria até injusto com ele, até pelo perfil de trabalho, as expectativas dele, então tudo isso... Agora, um outro ponto. Digamos que ele tem uma loja virtual, perfeito? Ele venda lá, sei lá, artigos de decoração. Só que ele é muito pequenininho. Então, quando ele fez contato conosco agora, ele não tem condição de fazer o que hoje é o mínimo de investimento que a gente recomenda, 3, 4 mil reais por mês, ele poderia investir 500. Só que se eu tratar ele bem, se eu me relacionar com ele, se eu ajudar proporcionalmente, né, valorizando também o meu tempo, nutrindo o relacionamento com esse cara, daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano, talvez ele vai multiplicar o faturamento dele, ter muito mais condição de fechar negócio comigo. E quando eu vou conseguir relacionamento com esses clientes, cara, eu tô criando uma base de audiência com potencial para comprar. E eu vou poder, se eu quiser, e se eu for organizado, em momentos oportunos, resgatar essa base de audiência. E isso que é interessante, cara, para venda. Perfeito? Porque tem um outro ponto. Talvez esse cliente ele não compre, mas ele é um potencial, alguém que vai te
Indicar. É um embaixador da própria... Exatamente, cara. Talvez ele não cumpra, mas o cunhado dele, o irmão dele, o pai dele, o amigo dele, talvez tenha empresa e tenha perfil para comprar. Então eu me relaciono com ele e, obviamente, eu vou usar esse nível de influência e essa autoridade que eu tenho para buscar essas indicações no momento correto. E a partir daí, meu amigo, eu posso, a partir daquele cara que não tinha condição de comprar, que eu descartaria ele de qualquer forma, cara, fechar 3 ou outros bons contratos. Legal. Então isso é muito importante. Por isso que eu não, dependendo do perfil, se ele tem, obviamente, um perfil, cara, no futuro para me contratar, eu vou manter relacionamento com ele. Se não é o caso, eu vou buscar explorar a base de relacionamento dele de alguma forma, para que eu possa ajudar essas pessoas e fechar negócio também. Show. E existe um nível de energia que você recomendaria para pôr em cima desses leads que eu já atendi, por exemplo, e percebo que tem os 4 pilares ali para se tornar, quem sabe, um futuro cliente? Cara, vamos colocar assim, sem que olhar o seu tempo, né? Tá. Então vamos lá, digamos que você hoje consegue, você faz, sei lá, prospecção fria, ou você tem um processo de indicação estruturada, ou você faz anúncio, e você tem, cara, lead para negociar todo dia. Uhum. Você não vai ficar investindo tanto tempo nessas pessoas, porque tem outras mais interessadas levantando a mão, né? A minha orientação, cara, é que você gaste, por exemplo, 15, 20 minutos por semana. Então, cara, você pode... não fechei um negócio. O que me impede de colocar esse cara num canal no Telegram, num grupo de WhatsApp? E, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias, gerar algum tipo de conteúdo relevante para essa pessoa. Já parou a pensar que às vezes você precisa, cara, de 2, 3, 4, 5 negociações para fazer uma venda? E eu quero valorizar muito esse cara que comprou, mas tem outros 3 ou 4 que não compraram, que eu posso manter um relacionamento com eles, posso colocar esses caras, por exemplo, num grupo de WhatsApp, num canal de Telegram, gerar um conteúdo rico, e a partir do momento que eu vou também ensinando esse cara, gerando um conteúdo rico para ele, eu automaticamente estou me posicionando como uma autoridade. Excelente. E esse é o jogo. Eu começo a ajudar essa pessoa e estimular a vontade dele de me contratar. Gera uma reciprocidade ali. Exatamente. Né? Então ele vai buscar formas, né, de ter recurso para poder fechar um contrato comigo. E esse é o meu pensamento. Gui, todo mundo vai fechar num longo prazo? É óbvio que não. Mas com certeza você vai conseguir peneirar boas oportunidades. Lembra o seguinte, cara, tipo uma pesca de rede, sabe? Você vai dar uma redada e vai deixar ali, cara, às vezes vai pegar 30 peixes, tem 2 ou 3 que são bons, outros 27 você devolve para o mar ali, vai tentar buscar numa outra oportunidade. Às vezes, Exatamente, exatamente. Entendo, cara. E até você citou um ponto anteriormente também, que eu vejo que é uma dúvida muito comum. A diferença, né, você falou da questão do cara às vezes vai prospectar, às vezes ele tem anúncios rodando já que trazem lead para ele. Eu lembro que primeiro dia, eu tenho até hoje, eu tenho a agendinha lá do primeiro dia de treinamento com o Gui, primeiro dia na Blue, que você explicava o funil Y, por exemplo, e explicava, né, como é que a gente trabalhava na Blue e tudo mais. Como é que você poderia definir, para quem está começando agora, a diferença entre outbound e inbound, e qual que seria o melhor caminho, né, para quem está iniciando do zero, esse processo de vendas dentro com dinheiro ou sem dinheiro? Vamos trabalhar sem dinheiro, vamos pensar no cara que... Pelado, do zero mesmo. Ferrado. Cara, olha só, se você está começando sem dinheiro, parabéns, aperta minha mão aqui. Você é a maioria, entende? Então não fique dando desculpas, nem achando que você é pior, nem achando... Cara, você é a maioria. A minoria começa com dinheiro. E eu vou dizer pra você que é uma minoria pouco representativa, ok? Porque quem normalmente está começando uma agência como gestor de tráfego, cara, o tráfego hoje está fazendo uma transição de carreira, então, cara, começa com pouca grana. Então vamos lá. Quando você começa com pouca grana, vamos subentender aqui que você não tem, às vezes, investimento em marketing para fazer anúncio no Google, para fazer no Facebook, no TikTok ou em qualquer outra mídia. Então você vai ter que começar de 2 formas. Fazendo um processo de indicação estruturada ou de outbound, que é a prospecção fria, né? Forma mais antiga de você conseguir. Você só precisa de um crédito no telefone. E olhe lá ainda, né? Dependendo nem isso, um WhatsApp você consegue trabalhar. Não liga a cobrar pro lead, pelo amor de Deus. Isso. O que você vai ter que fazer nesses 2 casos? Porque um complementa o outro, né? Eu vou resumir, de certa forma, um trabalho de outbound. Né? O que eu preciso fazer? Eu vou definir, montar uma lista de clientes que eu vou prospectar. Né? Como assim? Com base no perfil que eu quero vender, eu vou montar uma lista. Tem inúmeras ferramentas que podem te ajudar. Speedio, Spotter, Phantom Buster, Snovio, Apollo, cara, Hunter. Tem inúmeras ferramentas que podem te ajudar, gratuitas ou não. Né? Você vai montar uma lista. Depois, o que você vai fazer depois de montar essa lista? Você vai fazer o que a gente chama de cadência de contato. Uma cadência de contato. Você vai fazer um fluxo de atividades, com múltiplas atividades, que vai envolver uma ligação, um e-mail, um contato nas redes sociais, e colocar isso numa janela de tempo, seja do primeiro até o último dia, e você vai começar a
se organizar por o teu processo de prospecção através dessas atividades. Posteriormente, você faz o quê? Você vai definir um roteiro, que é o roteiro de abordagem, até porque todas as atividades em uma cadência de prospecção, elas colaboram para você fazer a ligação. Elas são complementares, elas vão ser complementares a uma ligação. Então, você vai fazer um roteiro de ligação, e depois você vai fazer o quê, cara? Organizar a tua rotina e começar a fazer contato. Lembrando que aquele cara que você prospectou, quem sabe não agendou, ou até mesmo não comprou, ele pode te indicar, perfeito? Você vai começar a buscar a indicação e isso nunca mais vai parar. E a partir do momento que você fechar contratos, a minha orientação é que minimamente você já começa a se organizar, né, na parte financeira, para conseguir fazer algum investimento. Cara, é importante, Léo, fazer algum investimento, né? Porque às vezes o cara, vou te dar um exemplo, tá? Ele trabalhava, por exemplo, como CLT, ele ganhava R$2.000, R$1.800, tá? É um bom salário, um mau salário, não vou discutir isso, né? Na média, assim, talvez seja um salário ruim ou baixo, né? E o que acontece? Esse cara vai lá, agora eu vou começar a fazer esse processo, pô, às vezes começou a participar da mentoria, fechou 1, 2, 3 contratos, o cara faturando 5 mil. Cara, ele tá faturando 5 mil. A empresa dele fatura 5 mil. Não é o salário dele. Não é o dinheiro no bolso. Não é o lucro, muito menos o salário dele. Mas o cara já faz o quê, cara? Já se engata numa parcela de qualquer coisa lá, que 40%, 50%, entendeu? Já começa, pô, compra um smartphone, pô, o dele ele tava rodando ali, vai comprar um lá de 8, 10 mil reais, e ele começa a adquirir passivos, cara, que vão travar o crescimento da empresa dele. Exato. Agora, se ele continuasse, por exemplo, com o Prolabore, muito parecido com o que ele recebia, porque ele tava vivendo. Ele tava vivendo, né? E separasse, 30% daqui, eu vou deixar numa reserva para começar a fazer anúncio. Vou começar com 500 reais, com 800 reais, com 1.000 reais. Ele ia montar um outro canal que iriam trazer leads mais rápidos, na teoria mais qualificados. Exato. E que iriam trazer um crescimento ainda maior para ele. Porque eu falo, cara, se é que há um segredo para uma agência de marketing digital crescer, é escolher montar um setor comercial, ainda que você trabalhe sozinho, e fazer 3 coisas: indicação estruturada, prospecção fria e anúncios. Não tem como você não crescer se você tiver sequência e disciplina nessas estratégias. Entende, Léo? Caramba, Gui, e você falou, né, dos 3 que você falou, praticamente 2 é sem custo zero, né? Que é a questão da prospecção e a questão da indicação. Mas eu percebo, Gui, que muito disso é fruto, claro, de uma busca por se aperfeiçoar, por estudar e buscar conteúdos como esse aqui que a gente está produzindo agora, né, de maneira gratuita lá no nosso YouTube, inclusive, ou Spotify, seja lá onde você esteja vendo ou ouvindo. E a gente percebe, cara, que também muito fruto do nosso crescimento aqui na agência, fruto do seu crescimento, do meu crescimento, foi o investimento em capacitação, em treinamento. Quão importante você acha, cara, né, a frequência de treinamentos, ter treinamentos constantes, e até mesmo você tem uma camiseta, né, que é o 4 mais 1 maior que 5. Muita gente fica na dúvida do que significa, até se você puder já trazer uma ideia sobre isso. O Elvis, ele gosta porque eu dei uma camiseta dessa pra ele, daí todo mundo pergunta pra ele, daí ele já sabe a resposta, né? 1 mais 4 é maior que 5. Um dia de treinamento, mais 4 dias de ação tentando vender, dá mais resultado do que 5 dias tentando vender. Essa é a lógica, né? Então, cara, eu acho que assim, tudo que a gente faz na vida, tudo, tá, Léo? E quando eu falo isso, cara, montar uma agência, montar um time de venda, aprender a vender, construir um casamento saudável, criar filhos, cara, tudo depende de uma experiência que alguém vai passar pra você, ou alguma situação vai passar pra você. Concorda comigo? Perfeito. Eu tenho 2 filhas e eu, inclusive, comprei um curso. Chama curso de criação de filho, uma época, né? Um curso muito bom, inclusive, né? Então, cara, não quer dizer que você tem que comprar um curso para criar seus filhos, mas você tem que buscar experiência, às vezes, com seus pais, pessoas mais velhas, com amigos que já têm filhos, pessoas que vão poder compartilhar, porque eles já passaram por aquilo. E um treinamento, cara, nada mais é do que você sugar conhecimento de alguém que já passou por aquela situação e sabe resolver melhor do que você. Então, pensa, se eu posso, por exemplo, entrar no canal aqui no meu canal do YouTube, que tem, sei lá, cara, 300 aulas, não sabe se isso, tem 300 aulas lá, vídeo de tudo quanto é coisa, estudar de graça. Por que, cara, que eu vou ficar, se eu não tô tendo resultado, de segunda a sexta, sábado, domingo, vendo série à noite? Começa a estudar, começa a documentar o que você tá aprendendo, organizar esse processo, aplicar o que você tá aprendendo, e logo que você tiver recurso, que todo mundo tem. O que é recurso? É tempo, conhecimento ou dinheiro. Isso é recurso. Perfeito. Todo mundo tem alguma coisa desses 3. Logo que você tiver recurso disponível em alguma dessas áreas, cara, faz um investimento. Precisa ser na mentoria? Talvez seria, se você quer ter uma agência, acho que é a melhor alternativa para você aprender a vender, crescer e reter clientes. Mas não precisa ser só na mentoria. Faz um investimento em você, cara, né?
Quando você compra um treinamento e aproveita ele, cara, você tá, é um tipo de investimento para a vida. Ninguém tira mais de você, cara, aquele capital intelectual ali, né? E eu falo que a agência, ela nunca vai ser maior do que você. A tua agência nunca vai ser maior do que você. Presta atenção. Ela nunca vai chegar num nível que você, estrategicamente, como um dono, não tenha concebido antes. Caramba. Já parou pra pensar? Não tem como, cara. Entendeu? Como que ela vai chegar num nível que você, de alguma forma, não planejou pra ela, né? Que você não montou uma estrutura pra ela. Por isso que você tem que continuar se desenvolvendo. Independente do tanto de dinheiro que você tem. Você tem que continuar se desenvolvendo. Eu tenho um hábito, eu costumo fazer geralmente 3 imersões no ano, né? De alguma coisa. E, cara, eu digo pra você que hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, mas não é barato fazer essas coisas, né? Quando eu falo preço, olhando pelo preço, qualquer imersão é 10 mil, 15 mil, 20 mil, né? E cara, só que quando você vai para um lugar, às vezes, desse, né? Você tem que entender que, às vezes, uma sacada, né? Uma técnica, uma orientação vira o jogo dentro da sua agência de uma forma, cara, que você traz 10, 20, 30 vezes mais de resultado. Então essa é a mentalidade. Escolher crescer, cara, é uma decisão. Não depende do tanto de dinheiro que você tem. Depende da fome que você tem de ter crescimento na sua agência. Você quer crescer mesmo? Quer crescer? Né? É igual que as pessoas falam assim, ó. Eu às vezes faço muita analogia com família, né? Ah, mas ter filho é caro. Pô, mas tu quer ter filho? Tu quer? Eu preciso te mostrar que... Eu quero ter 7, você sabe. A vida inteira, os pais, os nossos avós, criaram 15 filhos lá que não tinha ar-condicionado, não tinha água filtrada, não tinha água encanada, tinha nada. Nem banheiro. Tinha nem banheiro, entendeu? Então, mas queriam aquilo, perfeito? Só que às vezes a gente quer o quê? Não, a pessoa não quer o filho, né? Quer desfrutar de alguma coisa, de um benefício, não quer né, sair da cara? zona de conforto. É igual o cara que diz assim, meu, tá, eu quero ter uma agência. Tá, você tem certeza? Você não vai ter férias, você não vai ter 13º, você pode ter clientes inadimplentes, você pode criar uma má reputação, talvez por não fazer um bom serviço, você pode ter dificuldade para vender, quem sabe você vai ter que trabalhar 2, 3 vezes mais do que você trabalharia CLT, ganhando bem menos. Só que você tem que entender que isso tudo é uma semeadura, né? Você vai estar fazendo, você vai estar semeando, então faz parte de um processo para quem sabe a médio e longo prazo você desfrutar de coisas muito maiores. Então você tem que escolher se desenvolver, cara. Ah, eu não tenho dinheiro. Pô, sério? Você não tem dinheiro? Né? Mas tempo você tem? Ah, eu não acredito em ninguém que não tenha dinheiro, tempo ou conhecimento. Sério, na moral, não tem. Porque se ele não tem dinheiro, ele está, obviamente, ocioso de alguma forma. Ou fez escolhas erradas, né? No passado. Então, eu olho o seguinte, cara, olha dentro desses recursos que você tem, tempo, conhecimento ou grana, cara, e canaliza, aplica parte dele para o seu próprio crescimento. Se você fazer isso, com certeza a sua agência vai crescer, como se fosse uma consequência dessa sua decisão, entende, Léo? E, na verdade, eu vejo até como um passo a passo, né? Porque quando você tem tempo necessariamente... Tem tempo, mas não tem conhecimento, você vai buscar pelo conhecimento. Quando você tem tempo e conhecimento, você consegue vender isso a partir de agora, né? Vender o teu conhecimento, seja em tráfego, seja em qualquer outra área. Então, naturalmente, você vai conseguir atrair dinheiro também. Então, você acaba desenvolvendo os 3 pilares. E eu vejo que muita gente usa isso como desculpa, mas acaba não fazendo sentido. Agora, eu pergunto, Gui, de quem já passou por muito tempo, tem muito tempo de mercado, já passou por muitas mentorias, muitas imersões, como você falou, para a gente já finalizar, qual que você percebe que seriam os 3 principais atos as 3 principais decisões que você tomaria se você estivesse começando agora, do zero, né? Ó, tem que abrir meu próprio negócio, cara, tô desempregado às vezes, né? Saí do emprego e tenho que abrir minha agência agora. Como é que você agiria nesse momento? Tá. Primeiro, eu me organizaria minimamente, né, na parte financeira. O que é isso? Eu me organizaria, cara, para não ter que fazer qualquer negócio. Isso é muito importante. Como assim, Gui? Quando você tá, enfim, precisando muito, cara, a gente acaba às vezes fazendo qualquer negócio, né? Tá tomando água aí, ó, mas se estivesse no deserto, né, susto, 3 dias já ia parar de tomar água. 3 dias sem água, entendeu? Cara, essa água aí ia valer a tua vida. Nossa. Tá entendendo? Por quê? Porque você precisa. Até com remorso, vou devolver. Porque você precisa, cara. E às vezes quando a gente tá começando, você tá precisando tanto daquilo ali, daquele dinheiro para pagar as tuas contas, que você faz qualquer negócio que são negócios ruins e às vezes até queimam a tua reputação. Então eu teria uma paciência, cara, de buscar fazer um colchão financeiro aí de uns 3 ou 4, 5 meses, se possível, né? Para eu poder ter uma condição mínima digna, né, de vida enquanto estou construindo a minha empresa. Ponto.
Segundo, cara, eu queimaria a ponte. Como assim? Depois de construir esse colchão financeiro, cara, eu viraria totalmente meu canhão de esforço para a agência. Legal. Ok? Então eu não iria considerar que eu posso voltar para lá tem coisas boas, né? Quem sabe se der errado, não, cara. Eu queimaria todas as pontes e trabalharia 110% no projeto. E terceiro, que é a parte mais importante, cara, eu dedicaria pelo menos 80% do meu tempo para vender, ok? Eu aprenderia primeiro a vender, depois a entregar. Caramba. Ponto. Por quê? Porque se eu te perguntar o que é mais fácil, achar um gestor de tráfego que cuida da ferramenta ou um gestor de tráfego que sabe vender? O que é mais fácil? O que só cuida da ferramenta. Só cuida da ferramenta. A pessoa que sabe vender é muito mais escassa. Quando você aprende a vender, não necessariamente você precisa cuidar daquela conta. Exato. Né? Você pode colocar para um parceiro, assim por diante. Então eu me organizaria financeiramente, eu iria queimar qualquer tipo de ponte que porventura me faça, né? Ou me faria olhar para trás. E eu ia gastar, sei lá, cara, 70%, 80%, 90% da minha energia para aprender na prática a vender. Ok? Então das 8 horas da manhã até, sei lá, 7, 8 horas da noite. Pô, massa demais, Gui. E, cara, né, eu percebo, até por estar aqui no dia a dia, né, por estar aqui acompanhando, por ser fruto dessa semente que vocês jogaram lá atrás, eu vejo o quanto isso é verdade, porque são princípios, né, são premissas que vocês passam pra gente no dia a dia. Então, cara, eu posso dizer com total certeza de que quem tá vendo esse conteúdo, aplique, coloque a mão na massa, dê o primeiro passo. É um jogo de risco? É. Nada na vida que você vai, né, que para crescer você não vai ter que arriscar. Então, cara, esteja disposto, seja apto a dar esse primeiro passo, porque eu tenho certeza que as coisas vão acontecer a partir do momento que você está disposto a começar essa semeadura. E outra parada, sabe, Léo? Hoje, cara, a gente vive, né, com excesso de conteúdo, né? Então, cara, as pessoas tentam nos ensinar muitas coisas, né? Como empreender, como vender, como cozinhar melhor, como ter uma família melhor, né? Então, da mesma forma que isso é bom, porque você tem, cara, como resolver muitas coisas, né, cara, instantaneamente, isso também é ruim. Porque às vezes você tem um caminho, mas você gasta muito tempo procurando algum outro caminho que seja 1 centímetrozinho melhor do que aquele que você já tem na sua frente. E isso faz você procrastinar. Isso faz você ficar num ponto de fricção, num ponto de atrito, né? Então, a minha orientação, cara, é comece. Beleza? Começa, cara. E quando eu falo começa, você pode estar começando do zero ou você pode estar começando com 200 clientes. Comece um processo para você evoluir como agência, como empresa. Talvez, cara, eu cobro R$100 por cliente. Cara, comece a cobrar mais, perfeito? Eu cobro R$1.000, comece a cobrar mais. Eu tenho 100 clientes, comece a fazer upsell, comece a fazer cross-sell, ok? Busque ter um ticket maior. Eu tô começando do zero, vai buscar o primeiro cliente, cara, né? Não pode ficar em casa enrolando, não pode ficar dando desculpa, se ocupando e não produzindo. Você tem que tomar uma decisão, ok? Ficar buscando a bala de prata, a fórmula mágica. Quem ensina isso é quem não está na operação. Eu sempre digo isso, cara. Você tem que aprender. Eu quero ter agência, aprende com quem tem agência. Eu quero vender. O cara já teve agência, já montou alguma coisa? Não. Então, cara, como é que ele quer se capacitar para te ensinar, né? Como é que eu vou ensinar, por exemplo, Léo, né, alguém que quer montar uma consultoria ambiental? Se eu não faço a menor ideia, cara, de como é o jogo, eu posso dar noções de gestão. Você pega, né, lá no Google, lá, né? Noções de gestão, mas tecnicamente eu não sei o que é estar lá, sei lá, no meio do rio lá, não sei onde está poluído, como é que eu vou resolver o problema, entendeu? Então busque aprender com alguém que tem cicatriz. Isso tem muito valor, tá, cara? Isso tem mais valor do que as pessoas podem imaginar. Por isso que eu quero encorajar qualquer um, independente do momento que tá, de dar o seu primeiro ou o próximo passo. Beleza, meu irmão Léo? Tamo junto. Meu irmão. Obrigado pelo teu tempo, Gui. Vamos pra cima, galera. E quero lembrar você, obviamente, que se você ainda não está jogando em alto nível, é porque você não escolheu jogar em alto nível. Qual é o primeiro ou o próximo passo? Cara, você pode me seguir no Instagram, @nagua.guilherme. Você pode se inscrever aqui no canal do YouTube, você está acompanhando pelo YouTube. Seguir também no Spotify e, principalmente, se cadastrar, vai estar aqui na descrição, para a próxima imersão Vendas na Prática. Independente do tamanho da sua agência, independente do tamanho do seu sonho, com certeza você vai ter um arsenal de guerra para crescer e crescer de forma exponencial. Léo, tamo junto. E não esquece uma parada, galera. Não tem dia da caça. Valeu!